3,5% a 5% da população mundial são empreendedores, nem todo empreendedor é empresário, nem todo empresário é empreendedor, até que eu... Por quê? Desculpa te interromper. Porque pode interromper, não precisa deixar eu sair falando. Não, mas é que tá ótima, a linha do tempo tá ótima. Porque deixa eu tirar, eu vou tirar o blazer, eu acho. Pode ser? Pode ser, se quiser eu ligo ali, você que sabe. Eu acho que eu vou tirar, que é melhor. Beleza. Mas o que você me perguntou? Fala de novo. Por que nem todo empreendedor é empresário e vice-versa? O empreendedor por personalidade, 3,5%, 5% da população mundial, ele é diferente do que é chamado de conduta empreendedora. A variância de um empreendedor por personalidade são 5... a gente chama na psicologia, em especial na biologia, de poligenia. São 5 genes em alta contagem. Cada gene ele tem uma pressão que vem com a gente, que se chama herdabilidade. Herdabilidade é um potencial que a gente carrega com a gente. Então, herdabilidade é o tamanho desse potencial. Eu não sei se está dando para ver. Dá pra ver. Essa herdabilidade aqui vem comigo, é menor do que essa aqui. Uhum. Isso não é o suficiente. Isso precisa ser estimulado, primeira infância, segunda infância e na adolescência. Na primeira infância, as sensações de acolhimento por parte da maternagem acomoda uma ansiogenia, uma ansiedade que a criança vai viver por conta da ansiedade da mãe. Independente dos genes, a ansiedade da mãe, aí é outra curiosidade, se deixar, já foram 3 temas, eu vou falar. Ótimo. Por volta de 3,5, no terceiro mês e meio, no ambiente uterino, a mulher registra a importância da procriação. Então, até 3 meses e meio de gestação, é tudo muito... o organismo rejeita, elas sentem quase que um sonho, não tem a segurança de reter. Na medida que vira, mais ou menos por volta de 3 meses e meio, há uma chave no nosso atavismo, na espécie humana, que é agora ser responsável por manter a nossa procriação. A humanidade precisa de você. Então, como a fêmea, como animal, ela nesse momento dispara uma carga ansiogênica. Uma série de hormônios passam a gerar uma apreensão muito grande. E é nesse momento que os homens saem mais de casa, por conta de 4 motivos. Saem no sentido de ficar mais ausente. Quando um pai ou uma figura masculina é mais presente em casa, a ansiedade na fase de 3 meses e meio a 9 meses, quando a criança chega, esse período, quando recebe um bom suporte do homem dentro da casa, amor, como é que tá a Zia? Tá tudo bem? Vou voltar mais cedo, o que você precisa que eu faça? E eu faço jantar hoje, você vai ficar quietinha. Imagina que você tem uma régua de 0 a 10, a ansiedade da mulher diminui, porque ela se sente cuidada através de um suporte real, não, vai ficar tudo bem, estou aqui do teu lado e etc. E é nesse momento que a ansiedade de uma mãe muito alta, o feto, ele não seleciona a comida, ele come pelo umbigo. Então, aquele combo de hormônios que geram a ansiedade, então se conflita muito com outro, porque dentro do corpo da gente, depois eu falo isso, existem os eixos hormonais. Então, imagina que você tem uma mola quadrada assim, né? Assim, ó, desse jeito assim. Se você puxa um hormônio, você aumenta, você disfuncionaliza o eixo. Então, as mulheres vão ter 2 eixos muito importantes que acontecem na gravidez. Esses hormônios que compõem esses aqui, noradrenalina, a própria dopamina, a serotonina, são todas inas, são excitatórias, como taurina, cafeína, cocaína, sibutramina. Então, ela fica eufórica e ansiosa, em outro combo que tem uma relação com a calma e a parcimônia. Pensar de uma forma simples e voltada à sobrevivência.
esse conflito, quando o homem não está presente, é muito grande na mulher. Então, a ansiedade, imagina uma régua de 0 a 10, sobe para 8, 9, e adivinha quem está sentindo? O feto. Então, a primeira coisa que os empreendedores por personalidade carregam, que, se for o caso, eu explico, são 5 genes que, na herdabilidade, o que vem com ele, vem com um potencial muito alto de reação. Por exemplo, um deles se chama NR2B. Quando a gente vai fazer testes relacionados a gene, quando você pega qualquer tipo de estudo, o primeiro animal que é autorizado é o ratinho do laboratório. Os ratinhos possuem 80% da mesma carga genética que a gente tem. Então, iguaizinhos. Então, eles têm a hipótese, e aí se cria grupo de prova e grupo de controle. Se produziu 50 ratinhos com esse gene. Imagina que cada gene tem uma pressão, varia de 30 a 70 pontos. É um jeito de falar o quanto que a predisposição, a manifestação daquela característica do gene, o quanto que isso modela o indivíduo. Então, vamos traduzir isso em mais simples. Imagina que eu venho com uma fogueira de álcool querosene e uma fogueira de álcool 40, de querosene e uma fogueira de álcool 40. Se você acende a fogueira de querosene, imediatamente potencial, o estímulo é o fósforo. Esse estímulo, para quem é empreendedor por personalidade, o NR2B, a contagem é muito alta, 68, 70. E o que é isso? Ao se fazer o experimento com o NR2B, 50 camundongos, genes standard, eles fazem a contagem para serem padrões, um labirinto de 10 por 5. Nesse labirinto se coloca na entrada um objeto, ele encontra e ganha um docinho. Depois se retira, se coloca o objeto, muda ele de lugar, solta o ratinho. Em 50 camundongos com genes standards, que esse a gente tem, igualzinho o NR2B, demoraram a média em 50, 3 minutos e 47 segundos para localizar a mudança do objeto no labirinto. Aí precisa fazer o grupo de prova. Então se produz 50 camundongos sem o NR2B. Chama neutralização. Você produz o animal em 27 dias sem aquele gene. E aí você tem que fazer a prova, você tem que duplicar. Você produz outro conjunto de animais com 2 NR2B. Os grupos que tinham a neutralização do gene, quer dizer, não tinham NR2B, demoraram 9 horas e 13 minutos em média para localizar o objeto. Eles voltavam sempre no mesmo lugar várias vezes. E quem foi duplicado, 47 segundos a média. Então, os ratinhos já batiam o olho e viam se tinha portinha para entrar ou não. Então, não é por aqui. Esse é o nosso gene responsável pela capacidade de identificar oportunidades, sobreviver e a capacidade de ter visão. Esse gene, um ser humano que vem com esse gene em alta contagem, ele tem uma predisposição a achar soluções maior do que uma pessoa que é normativa, que tem 30 pontos. Então, esse é o primeiro gene que passa a fazer parte dos estudos genéticos de empreendedores. Interessante. NR2B. Depois tem um que é o Link1, é um dos genes da inteligência, a capacidade de associar ou entender possibilidades que ninguém conseguiu associar. Eu gosto muito de citar o caso da Bauducco. Não se vendia mais panetone com frutas cristalizadas, porque era coisa de velho. Já tinha chegado o chocolate. Então, enquanto se vendia, era para o velho Bauducco. Quando a Bauducco começa a entrar em concordata, o filho mais empreendedor vai visitar a família na Itália e passa por uma vitrine e vê como se fosse um muffin que a mulher errou. Então caiu o chocolate, ele olhou e pareceu um panetone. E ele entrou para provar. E aí quando ele virou para a mulher, falou, o que é isso? Falou, um bolinho que deu errado de chocolate. O que tem no meio? Gotinhas de chocolate. Falou, deixa eu ver.
e quando ele mordeu, ele falou, isso aqui pode ser um panetone. Na volta, essa personalidade, ela tem uma capacidade, o link 1 é o gene da capacidade de associar. Então, me lembro, por exemplo, no Ardu Darlina, eles só tinham a loja do aeroporto e forneciam para Harris, Brooksfield, depois eu lembro outra marca, que era do mesmo grupo, e eu fui fazer um trabalho com o conselho. E, na época, a empreendedora que estava tomando conta, porque eles tinham um jeito, o presidente, eles eram em muitos irmãos, e o presidente era votado entre os irmãos para ficar mais 2 anos. E a Sônia, naquele momento, eu fiz uma dinâmica, e ela fez assim, não adianta, nós vamos ter para ir para a marca própria. A visão de um empreendedor tem a ver com a capacidade dele associar. Então, isso é chamado de poligenia. Genes que trabalham juntos para algumas características. Então, link 1 é a capacidade de associar coisas onde ninguém viu. O terceiro gene é um gene chamado D4DR. Possivelmente, ele é encontrado... eu ia brincar com você, você deve ter esse gene muito alto pela natureza da tua personalidade, que ela é investigativa. O D4DR é o gene por anseio a coisas novas. Então, ele é encontrado em alta contagem em músico, pesquisadores e empreendedores por personalidade. Então, o cara só aguenta uma rotina até 2 anos. Senão, ele tem que quebrar tudo para ter a sensação em se desenvolver e reinventar a roda. Então, quando os francos, né, minha especialidade, eu instalei o empreendedorismo no Ministério da Educação e Cultura, como ensinar empreendedorismo na geografia, matemática, e foi um trabalho muito bacana com um ministro chamado Paulo Renato, que é um falecido, mas um cara muito legal. E na hora que você começa a entender das personalidades empreendedoras, é muito claro quando você vê uma personalidade que é diferente de uma conduta. A conduta empreendedora é aprendida. Então, o cara fica 30 anos num banco, sai, tem o contato com os clientes e abre uma seguradora. Então, ele não é personalidade empreendedora, ele é conduta empreendedora. E nos primeiros anos, demora uns 3 anos para o negócio enraizar, aproximadamente de 3 a 5. 3 anos para tecnologia e serviços, 5 anos indústria e comércio. Antes de 5 ou 3 anos, o negócio ainda não vingou, porque a primeira fase é chamada criança. Nesse momento, a conduta empreendedora ela vai ser baixa até o 3º ano de operação. O cara está aprendendo o que é negócio, porque ele veio de outra realidade. A segunda fase é a conduta em desenvolvimento. Ele vai pegando o jeito, o negócio vai funcionando a partir do 5º e 7º ano. Depois, a conduta alta, que se iguala a um franco, como a gente chama no mundo acadêmico, a personalidade empreendedora, só que é mais funcional, porque ele tem um traço que se diferencia, que é a análise de risco em justa medida. Se não dá, não dá. Se dá. Já o franco, uma das coisas que a gente nota na literatura, se tu amassar tudo e tirar uma característica principal, análise de risco precária. Ele faz uma continha, 100 aqui, 200 aqui, vão meter bronca, mas vai faltar 1 milhão. Depois a gente vê, no meio do caminho, a gente vende a propriedade e tal. Então, uma personalidade empreendedora é muito instável. Do jeito que ele constrói um império, ele pode destruir em 2 anos. Existe uma impulsividade forte, né? As características são megalomania, impulsividade por aquisição, impulsividade sexual, pressão por falar, redução da necessidade de sono, dormem pouco e são sempre muito ativos, porque a produção da dopamina é muito alta, que é o hormônio da motivação. E, nesse momento, tem agressividade interna e externa, arruma uma briga para apanhar, quer dizer, contra ele, ou briga com sócio, bate em filho, briga na família, baixa tolerância à frustração, então eles querem reagir rápido. Esse conjunto de traços faz parte da personalidade empreendedora, mas não faz parte da conduta.
E 81% do PIB de uma nação é de responsabilidade de 3,5% a 5% da população mundial. Caraca. Os empreendedores por personalidade. Eles só vão precisar trazer mentores, ou porque eu lido com eles há muito tempo. Esses mentores, ele tem que ser um amigo, um cara que ele respeita, que é quem coordena e segura um pouco a necessidade de voar. Porque todo tempo a necessidade, anseio por coisas novas, capacidade de achar resolução de problemas, associar coisas que ninguém associou. O quarto gene que eu te disse é o FOXPO2, é o gene que predispõe a aprendizagem pelo empirismo, por acerto e erro. Então, o empreendedor de personalidade não gosta de estudar. Ele fala, vai me explicando, vamos fazendo, que eu aprendo mais rápido. E, de fato, eles têm um jeito de aprender voltado ao empirismo, à prática. Eles não gostam de se preparar antes de algo, eles gostam de se meter e ir aprendendo. E o quinto, que foi o depósito no meio acadêmico, é o registro do estudo. Foi 2011, que é o gene da AMAL. Os empreendedores... A AMAL é uma enzima que trabalha na tolerância dos excitatórios. Então, por exemplo, eu trato aditos, às vezes filhos de grandes personalidades que todos conhecem, assim por diante. O cara cheira uma carreira de cocaína, ele tem um nível de excitação, de 0 a 10, 8. Vai 30 dias cheirando, daqui a pouco o que ele cheira é nota 5, nota 4, então ele precisa duplicar a dose para sentir a mesma excitação. Isso é chamado de tolerância da adição, né? Tolerância do que está entrando tem uma capacidade de impacto que vai reduzindo o efeito da droga. Perfeito. A AMAL é a enzima responsável por isso. Então, empreendedores de personalidade, o gene da AMAL, que produz essa enzima, que aumenta o grau de tolerância, o que é aumentar? É como se o cara precisasse de uma excitação um momento, mas à medida que ele vive muito daquela excitação, ele, em algum momento, aquilo já não é... Então, você anda com ele a 210 por hora numa moto, não é tão arriscado, porque ele viveu a vida cheirando cocaína, ele viveu a vida na ina, ele viveu a vida de forma excitatória. E por que eles aumentam a tolerância? Porque esse gene ele tem uma alta contagem nas personalidades empreendedoras. Então, ele foi chamado como gene do risco. No mundo acadêmico, tem que dar nominho para os estudos genéticos, porque senão não vai para a vitrine. Total. Então, poligenia, a capacidade dele se meter em situações, não querer rotina, encontrar saídas que outros não encontram, aprender rapidamente com seu erro e uma capacidade de cada vez mais ser viciado em se excitar ou passar por risco e desafio. Então, para responder a tua primeira pergunta, qual a diferença de uma personalidade empreendedora? Esses 5 genes vêm em alta contagem. Então, poligenicamente, quer dizer, na poligenia, um gene ajudando o outro, é como se todos os 5 viessem fogueira de querosene. Você pode ter um gene alto, 68, mas não te transforma na inquietude e nas habilidades que os francos, a personalidade empreendedora, possui. Isso vai ser otimizado e potencializado ainda no ambiente uterino, pela ansiogenia da mãe. Lembra que eu disse? Então, essa aceleração do bebê, ele ser muito nervosinho, tem a ver com o que a mãe ansiogênica viveu, que condicionou o cérebro do feto a funcionar nessa inquietude. Então, eles não têm o tempo de espera, por isso mais impulsivos e mais vorazes. Então, você imagina que um bebê, quando nasce com uma ansiogenia alta, o cérebro, ele construiu conexões neurais que nunca mais ele vai perder. Aquele cérebro pequenininho vai crescer com ele e aquelas conexões vão se intensificar. Então, são indivíduos que ele precisa ser ansioso para se sentir vivo. E são faltantes.
porque vieram mais nervosinhos. Então, se está atrasado o mamar,